Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. É meu grande desejo, e certamente, meu irmão e minha irmã, é também o teu desejo sentir o calor das mãos de Deus. Sentir esse calor conforta a nossa alma, nos tira da tristeza, nos enche de alegria, de coragem para continuar vivendo, para continuar lutando neste mundo. Meu irmão e minha irmã, louvemos e agradecemos ao Senhor pela sua presença constante em nossa vida. Louvemos e agradecemos ao Senhor pelas maravilhas que Ele opera constantemente na nossa vida, na vida das pessoas que amamos. Queremos neste momento, em comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso bom pastor, com o nosso Salvador, com a nossa luz maior, queremos trazer presente neste momento as nossas intenções, aquelas que estão aí no seu coração. Queremos rezar pelas pessoas que se dirigiram a nós e que pediram as nossas orações. Rezemos pelo Cleidinaldo Pereira, Tereza e Ricele Bezerra. Neste momento, entrego e coloco no colo de Jesus o Luiz Carlos Brito Santana. E trazendo o Luiz Carlos, eu também quero trazer a sua mãe, Valdirene Brito. Rezar também pelo Alex Mota e Rita, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Solange Oliveira, Joânia e Lucivânia Martins, o seu Francisco do Terço, Carla Graciane Silva Soposto Reis, Cássio Leonardo Silva Soposto, Dona Bárbara Costa Carvalho com a Dona Francisca e toda a família. Rezar também pela Maria de Luz Feitosa Paizinho, Marta Nunes e Rita Nunes, recuperação da saúde de Isilda. Rezemos pela Francimado Pedro Raimundo, Edith Soares da Silva, a Iranilde de Uiú, Edith também de Uiú, Hugo Costa Gomes e Esther Costa Gomes, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela, Maria Rita, Cecília e o Pedro Miguel. Vamos também neste momento colocar bem no colinho de Deus todos os nossos idosos e idosas, cuidadores e cuidadoras. Todas as pessoas que nesse momento estão aflitas, estão tristes, sem esperança. Queremos também rezar pela paz em nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, meu irmão e minha irmã, nesse iniciozinho de semana, abrir a nossa Bíblia e meditar o Evangelho da liturgia deste dia, que está em Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles.
Nesse dias eles vão jejuar. Ninguém põe um remédio de pano, ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velho, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, o vinho novo deve ser colocado em barris novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Silenciemos um pouco, deixar que essa palavra ecoe dentro de nós, meditando, o evangelho de hoje, o que é que esse evangelho me diz, e o que é que ele me faz dizer a Deus. A gente percebe aqui mais um conflito. Vamos lembrar que nós estamos nesses dias meditando a Jesus, a vida pública de Jesus. E o evangelho de hoje, de Marcos, traz mais um conflito. E o conflito dessa vez a questão é justamente o jejum. Então é mais um conflito entre Jesus e as autoridades religiosas. E a questão hoje é o jejum. O jejum, como nós sabemos, era um costume muito antigo, praticado por diversas religiões. Quase todas as religiões praticam esse costume que é o de fazer jejum. E o próprio Jesus, ele também praticava também o jejum quando ele ficou 40 dias no deserto, Mas ele não pede, é interessante, porque ele praticou, mas ele não pede para os seus discípulos. E aí vem aqui o grande questionamento, o questionamento dos discípulos de João e também dos fariseus, porque Jesus, ele fez jejum, mas ele não pede para os discípulos, para que eles façam o mesmo. Eles não pedem, ele não exige dos discípulos isso. Jesus, exige um mundo de outras coisas, como amar, como perdoar, cuidar do próximo e assim por diante. Mas Jesus não pede para os discípulos fazerem jejum. Os discípulos, eles são livres. Se quiserem fazer, façam. Mas é livre, Por isso, meu irmão e minha irmã, os discípulos de João, assim também como os fariseus, eles eram obrigados a jejuar, Eles eram obrigados a jejuar. Por isso que eles querem saber por que Jesus, quase que eles estão dizendo assim, olha, por que Jesus também não força os seus discípulos a jejuarem? E Jesus vai responder essa pergunta com muita categoria, dizendo: enquanto o noivo está presente, os amigos não precisam jejuar. Ou seja, durante a festa de casamento, os amigos não precisam jejuar. Jesus se considera, aqui nesse evangelho, ele se considera o noivo. E por isso ele vai dizer, mas chegará o dia em que o noivo vai ser tirado. Aí sim, se eles quiserem, poderão jejuar. Então, enquanto existe a festa de casamento, enquanto existe a festa, não precisa jejuar. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o jejum, ele visa alcançar justamente a liberdade da mente, o controle de si mesmo. Então, quando eu faço jejum, e aqui não precisa fazer jejum só de comida, Na Semana Santa, no período da Quaresma, nós católicos costumamos fazer jejum. Mas o que significa jejum? É tirar aquilo que eu gosto muito de fazer para essa questão desse controle, para saber se realmente eu tenho controle. Não precisa ser a comida, pode ser bebida, Pode ser o próprio celular, que todo mundo está viciado, e aí eu vou ficar um dia sem usar o celular, que não é tão fácil. Talvez seja mais fácil ficar sem comer durante o dia. E cada um sabe, tem gente que ficar um dia sem celular não é problema nenhum, mas para outras pessoas já é difícil,
Tem gente que ficar um dia sem comer também não faz muita diferença. Mas para outras pessoas, que é no meu caso, é mais fácil eu ficar sem celular do que eu ficar sem comer. Acho muito ruim. Então, fazer jejum é justamente essa questão dessa liberdade, né, desse controle de si mesmo. Ou seja, o jejum é um meio muito, mas muito importante para se chegar a um domínio de si mesmo, há um autocontrole, né? Eu quero me controlar e aí eu vou fazer jejum. Eu não vou fazer isso, mesmo com muito desejo, mesmo com uma vontade enorme de fazer, mas eu vou fazer esse autocontrole. E aqui, por isso que aqui aparece esse conflito. E aí, o jejum é livre. Eu não posso forçar as pessoas a fazerem jejum. Eu não posso dizer, fulano, você tem que fazer jejum. Não. Cada um sabe a hora que precisa fazer o jejum. Cada um sabe a hora que precisa fazer o jejum. Na quaresma, a igreja pede que a gente, nós cristãos, católicos, façamos jejum. Mas não exige, faz apenas um pedido, né? Mas não é uma exigência, não faz exigência, porque é uma questão de liberdade. Eu escolho fazer ou não fazer o jejum. Meu irmão e minha irmã, a lei, ela não veio para escravizar o homem, ela não deve nunca escravizar o homem, mas libertar o ser humano. Ou seja, quando eu falo homem, é que eu falo homem e mulher, né? Mas a lei, ela precisa ser para para libertar a pessoa, para ajudar a pessoa a viver mais, não para escravizar. Por isso, esse conflito enorme entre Jesus e as autoridades da época, né? E as autoridades, doutores da lei, fariseus e assim por diante. Que esse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, seja para a gente refletir muito sobre os nossos costumes, sobre as nossas práticas, se realmente eu estou fazendo de livre ou espontânea vontade, ou eu faço porque o outro me pediu, e aí não dá certo, né? Eu preciso ser livre, eu preciso fazer as coisas porque eu quero fazer, porque eu desejo fazer, porque isso vai ser bom para mim, porque isso vai ser bom para meu irmão, não porque os outros estão exigindo. A exigência, ela nunca é boa, né? Ela é sempre algo ruim, porque provoca, na verdade, um mal-estar, né, entre as pessoas, nas relações interpessoais. Então, que esse dia de hoje seja um dia para a gente refletir muito, né, sobre a questão da nossa liberdade, desse autocontrole, desse autoconhecimento, né? Se realmente eu me conheço, e aí sim, se eu me conheço, eu vou saber, né, qual é o jejum que eu preciso fazer, né? Qual é o jejum que eu preciso fazer para alcançar esse autocontrole. Então, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos ajude nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, início de semana. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.